Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Start Mind, o podcast de negócios oficial para você empreendedor, mais descomplicado do Brasil. Meu nome é Matheus Augusto, eu sou hosting do podcast e hoje eu estou aqui também com o nosso hosting Kelsen. É isso aí, pessoal. Meu nome é Kelsen e aqui você está no podcast que vai despertar a sua mente. Maravilha, Kelsen. Cara, hoje a ideia do nosso papo ela é um pouco mais descontraída, porque, acho que a gente já tentou iniciar esse podcast de várias vezes, já tentou chamar alguns nomes e de fato deu certo. Só que eu acho que não tem uma forma melhor da gente começar do que apresentar a gente mesmo, apresentar a nossa ideia, apresentar o projeto, apresentar tudo que a gente vai fazer, que a gente vai representar aqui nesse podcast, né? Então, a ideia principal aqui mesmo é falar entre nós dois qual foi a nossa ideia, por que isso tudo aconteceu, o que as pessoas vão encontrar aqui de valor nesse podcast, quem é o Matheus Augusto, quem é o Kelsen, né? Tudo que está acontecendo para fazer isso aqui acontecer, quem a gente vai trazer, né, de valor para vocês e assim sucessivamente, né? Então, Kelsen, cara, já vou começar aí do caminho inverso, né, cara? Como que isso tudo começou dentro da sua mente? Porque eu lembro que você me procurou para falar sobre isso, né? Como que começou essa ideia de trazer essa diferente perspectiva de um podcast? Então, a minha mentalidade foi que a gente pudesse trazer pessoas empreendedores, pessoas que construíram uma carreira de sucesso e essas pessoas pudessem contar um pouco da história, da trajetória, as dificuldades que passaram e com isso ensinar as outras pessoas o caminho que elas devem seguir, ajudar elas a superarem as dificuldades. Então a gente trazendo aqui os empreendedores, pessoas que construíram uma carreira de sucesso em alguma empresa, então a gente vai querer levar a sua mente para despertar mesmo, para destravar, para você conseguir construir uma carreira de sucesso onde for. A ideia surgiu, eu estava numa hamburgueria e eu vi um mural falando que tudo começou num trailer. A hamburgueria tem 4 unidades ali em Belo Horizonte. E eu fiquei pensando assim, cara, olha o sucesso que essa hamburgueria virou e que interessante seria conhecer um pouco da trajetória do cara, a história dele, por que ele abriu aquele negócio. Eu acho que já é interessante a gente dar um disclaimer aqui, porque é o seguinte, hoje a gente vê vários podcasts que a galera foca e, assim, é muito válido a gente trazer a experiência de quem é muito grande, né? De quem são os bigs do mercado, quem são os donos das maiores marcas. Milionários. Os milionários, né? Mas a ideia aqui também é conectar com você que está começando agora, que precisa entender os problemas reais de quem está na ponta, de quem está começando um negócio. Então, o Kelsen viu a oportunidade de trazer um negócio que pode ser considerado até médio, né? Porque se for comparar com um McDonald's da vida, a gente sabe que a proporção da hamburgueria ela é bem menor. Exatamente. Então, a ideia aqui é fazer esse equilíbrio entre os gigantes, entre os médios e entre os pequenos, para a gente conectar com vocês de acordo com a necessidade e a dificuldade que vocês estão passando nesse momento, né, Kelsen? Exatamente. E aí, tive a oportunidade de chamar o meu amigo aí, companheiro de muitas datas, e ele mergulhou aí nessa ideia de cabeça e tenho certeza que vai ser um sucesso para todos nós. E é engraçado que eu sempre tive a ideia de fazer um podcast também, só que a minha área era mais... eu sou um cara mais técnico, né? Então a minha área era mais finanças, investimentos e tal. E aí a gente vai chegar nessa parte ainda quando a gente for falar um pouco mais sobre a gente. Só que assim, eu nunca tive a confiança ideal de que esse seria de fato o tema, porque além de tudo eu gosto de negócios, eu estou construindo negócios, então acho que falar só de investimentos é um nicho legal, sim, é um nicho válido também, mas tendo essa dinâmica entre diferentes temas que vão te agregar e você pode aplicar eles da mesma maneira, da mesma forma, você pode ter uma carreira de sucesso, você pode abrir uma empresa e ter uma carreira de sucesso dentro dessa empresa, capacitar as pessoas que estão dentro da sua empresa a ter uma carreira de sucesso e você pode investir o seu dinheiro todos os meses também. Então, você não vai estar livre da minha pauta de investimentos, a gente vai trazer aqui também essa pauta. Beleza, Kelsen? Cara, eu anotei aqui pra gente um próximo passo, né?
que é a gente falar um pouco sobre a gente, cara. É importante eles conhecerem a gente conectou isso tudo. Além dessa missão da gente trazer isso tudo para as pessoas, o porquê que isso que despertou, que deu esse start na nossa mente de fazer essa ideia, cara. Conta pra gente então quem é o Kelsen, como tudo começou e por que você tem essa vontade de fazer acontecer. Meu nome é Kelsen Matheus, tenho 24 anos, casado há praticamente 2 anos. Fui criado com minha mãe e minha irmã. Comecei minha trajetória nos empregos ali por volta de 14 anos. Comecei no supermercado e ali foi o emprego que eu mais aprendi na minha vida, porque eu tive que aprender a atender o cliente, a servir ele. Então tá sempre disponível ele ali. E fiz múltiplas funções ali dentro do supermercado. Depois passei em hamburgueria, fui morar em Blumenau, Santa Catarina, pela segunda vez, só que dessa vez eu fui morar sozinho, então foi uma baita experiência, uma baita responsabilidade. Isso foi uma bagagem muito grande que me trouxe para a minha vida. Lá eu trabalhei em sushi, primeiro como auxiliar de sushi man, depois no atendimento, que sempre foi meu foco, sempre algo que eu me destaquei em todas as empresas que eu passei. Depois eu fui parar em uma empresa de lojão, de móveis eletrônicos, eletrodomésticos e essas coisas. Foi um lugar muito bom de passagem, que eu também aprendi muitas coisas. E aqui, voltando para Betim, eu tive alguns empregos, oportunidades de trabalhar com associação de seguros, depois mercado imobiliário. Então, algo sempre voltado para atendimento ao público e vendas. Essa é a minha raiz, essa é a minha veia e eu gosto muito disso. Tenho um sonho de empreender em vários negócios. Eu tenho uma mentalidade que quer construir muitos negócios de sucesso. Cara, é legal que você falou sobre a parte de servir, cara. Fala mais pra gente sobre isso, porque eu acho muito interessante a relação de servir para ser servido, né? Eu ia falar essa frase. Você interpreta isso e quão foi importante isso acontecer na sua vida para você chegar no patamar que você está hoje? Cara, então, eu aprendi isso desde cedo, que educação gera educação, serviço gera serviço. Então a gente tem que tratar as outras pessoas bem para elas tratarem a gente bem. E isso no mercado, em empresas, em negócios, cara, se a gente quer um bom serviço por aquilo ali, a gente tem que servir bem ao cliente, porque é esse cliente que vai trazer a renda para a empresa, é esse cliente que vai levar o nome da empresa para as outras pessoas. Então é muito importante a gente servir ao máximo o cliente, um atendimento em excelência. Isso eu aprendi com um cara muito interessante, é o Bruno Brito. Espero ele aqui, a gente vai trazer ele aqui. A gente faz esse atendimento em excelência para que o cliente se sinta bem, o cliente se sinta um diferencial mesmo, fazendo parte da empresa. Então, servir é fundamental em qualquer área, seja na igreja, seja em casa, em família, seja nos negócios, em tudo, cara. O servir é fundamental para algo ocorrer bem. Boa, cara. E você falou, você já passou por vários negócios, já teve várias experiências. E desses negócios que você passou, qual que te chamou mais atenção para modelo de negócio, modelo de gestão, um que mais funcionava da melhor forma? Qual desses aí? Cara, interessante demais a pergunta. O que eu vi que o negócio e mais me surpreendi pela estrutura, pelo projeto, foi o do sushi. Ela chama-se Xiao Azê. A ideia deles era fazer mais peixe, menos arroz no sushi. A ideia deles era conectar com o cliente, fazer esse atendimento em excelência. Tanto que o WhatsApp não era automatizado, mas era uma interação muito grande ali no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Era um perfil muito engajado. Infelizmente, há um mês atrás, eles falaram que fecharam. Então, acho que foi 5 ou 6 anos de empresa. Tinha mais ou menos por volta ali de uns 25 a 30 funcionários. E eu quase fui gerente daquele local. Eles confiavam muito em mim, acreditavam muito em mim. Mas o projeto deles, cara, foi fundamental. Eles tinham 3 sócios. Um que construiu a carreira no sushi mesmo, ele era sushi man. A outra era jornalista e o outro era publicitário. Então, juntou as 3 coisas e fez uma empresa muito bem estruturada, mas infelizmente eu acho que por causa de crise, salmão subiu o preço demais, eles não aguentaram. Então, legal que você falou aí. Cara, tinha 3 sócios nessa empresa,
Um era publicitário, qualquer uma jornalista e outro de Sushi sushi man. Então, você está falando que para uma empresa ter um sucesso, ela precisa de um operacional muito bom, ela precisa de uma gestão maravilhosa e ela precisa ter uma comunicação boa com os seus clientes. Exatamente. Então, esses são os 3 pilares que a gente já começa a identificar dentro dessa empresa, que pode ter feito ela ter dado certo durante muito tempo, mas fatores externos podem ter levado ela a fechar. Mas, enfim, cara, é muito bom isso tudo que você falou. E aí, cara, dentro disso tudo, o porquê, depois de analisar todos esses negócios, você quis agregar para as pessoas com um podcast? Por que isso tudo se conecta? Eu acho que eu vou resumir isso rapidinho, porque eu não fui um adolescente que gostava de ler livros, mas quando eu comecei a ler livros, eu vi o potencial de conhecimento que aqueles livros poderiam nos trazer. Então, mentes milionárias, mentes extraordinárias no mundo todo, ali fazendo um livro pode te dar, cara, um conhecimento valioso, um conhecimento de ouro mesmo. Então, me encontrei nos livros, no conhecimento que ele pode nos trazer. E nós estamos na atualidade. Na atualidade, a tecnologia vai avançando cada vez mais. E aqui está o podcast. O podcast é uma maneira das pessoas terem conhecimento, conhecerem outras mentalidades. E aí surgiu essa ideia de conectar isso tudo. Então, aqui as pessoas vão conhecer essas pessoas com essas mentes sábias. E é isso. Você falou sobre livros, né? A gente tem alguns dados, não tenho aqui de cabeça, mas tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais assistindo. Então, você falou dos livros, então a gente atinge outra esfera do aprendizado, né? Então, a gente vai estar aqui contribuindo para você aprender de outra forma, né? Ouvindo o nosso podcast. Muito bom, Matheus. Acho que agora é a parte de eu falar de você. Sobre mim, né? É isso mesmo. Quem é o Matheus, o que ele alcançou, onde Cara, passou. quem é o Matheus é muito forte, né? É muito difícil você se definir quem você é. Mas a realidade é que o Matheus é uma pessoa simples de conexão, né? Quando era criança, eu tinha muito forte o incentivo dos meus pais, né? Só que eu sempre tive um pai e uma mãe que sempre trabalhou de CLT. Então, para mim, o empreendedorismo era uma coisa muito distante. Era uma coisa que eu não via dentro de casa, que eu não tinha parentes próximos que faziam. Então, para mim, sempre foi difícil ter essa mentalidade que eu deveria pensar um pouco fora da caixa e não aceitar o caminho tradicional. Mas, por outro lado, eu via que essa galera que seguia esse mesmo caminho não tinha resultados fora da curva. E a única certeza que eu tinha era que eu iria ser fora da curva. A gente tem que pensar fora da caixa, né? Exatamente. O pensar fora da caixa, cara, nem existe a caixa mais. A ideia a caixa já foi. A gente tá aberto a tudo o que acontece, né? E aí, na minha infância, eu sempre tive muito forte o esporte, cara. O esporte, pra mim, foi peça fundamental. Eu fiz taekwondo durante 9 anos da minha vida. E a base do taekwondo é disciplina e respeito. Então, cara, isso me moldou pra tudo que eu fazia. Então, a disciplina é você ter a capacidade de fazer os mesmos hábitos sucessivamente para chegar à excelência. No esporte, você precisava treinar todos os dias. Eu treinava todos os dias. Do mesmo jeito que você vai para a escola todos os dias, você precisava treinar todos os dias para você se preparar para o campeonato, para você chegar a um objetivo e, no final, né, alcançar aquele objetivo. Então, isso sempre foi muito latente dentro de mim. Eu sempre tive apoio dos meus pais em relação a isso, e isso me moldou até chegar na carreira profissional. Com 16 anos, eu entrei em uma empresa multinacional de transporte e lá eu fiquei durante 4 anos, né? É uma empresa muito grande, né? Uma empresa que ela é bem tradicional. E eu aprendi algumas coisas na prática, né? De como funciona o mundo corporativo. Então, eu rodei alguns setores lá dentro, me especializei em algumas áreas, comecei a gostar mais da parte de processos operacionais. E chegou em um ponto que eu falei, cara, isso aqui já é demais pra mim e eu preciso pensar em outra coisa. E aí foi o momento em que eu decidi empreender. Eu decidi sair, lutar contra todos que estavam em volta de mim, que ninguém nunca tinha empreendido. Falar, cara, eu vou abrir meu próprio negócio. E no pior dos momentos, pra
Se abrir um negócio. Para se abrir um negócio, né? Eu abri uma hamburgueria no auge da pandemia, no modelo de delivery. E essa hamburgueria fez eu ter a visão do que é, de fato, uma coisa depender única e exclusivamente de você, né? Então, eu abri essa hamburgueria, tivemos bons momentos com ela, né? E aí, chegando, a gente sobreviveu bastante, tivemos um lucro ok, só que chegou um momento que eu tinha que decidir se eu iria migrar para o físico ou se eu iria investir esse dinheiro em outra área. E aí que começa a mudar a chavinha na minha vida, né? Que aí eu fiz a decisão de pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. E aí, juntamente com isso, eu entrei na Bolsa. Eu entrei na Bolsa de Valores e comecei a cuidar melhor do meu dinheiro, dos meus investimentos. Comecei a diversificar. E aí, nesse mesmo momento, eu me tornei especialista de investimentos. Tirei certificado pela Ambima. E hoje eu faço essa gestão da minha carteira e eu tenho o dever, né, a vontade de falar sobre finanças, investimentos. Então hoje eu faço um papel de educador financeiro na internet, né? Eu falo gratuitamente sobre finanças no meu Instagram e também no YouTube. E a ideia é de verdade mostrar com o poder dos investimentos, o que ele pode fazer, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, né, Kelsen, eu acho que você pode discordar de mim, mas eu acho que a gente vê muitas pessoas passando uma visão muito errada sobre investimentos na internet, né? Tem muito charlatão na internet. Além de ter muito charlatão, tem muitas pessoas que só quer lucrar em cima de você, né? E acaba passando conteúdo sem qualidade, acaba passando inverdades para vocês. E isso acaba desanimando as pessoas, né? E aí quando chega alguém que realmente quer demonstrar, que quer falar sobre investimentos de uma forma séria, a pessoa já está saturada de Tem uma barreira ali, tem essa barreira de que a pessoa, cara, não vou ficar milionário com isso, eu já tentei, já quebrei com isso, mas assim, o investimento, entenda, o investimento você pode ficar milionário? Sim, você pode. Só que a ideia principal do investimento é alavancar os seus ganhos, é cuidar do seu dinheiro, é fazer você não perder dinheiro ao longo do tempo. Então, existe uma coisa chamada inflação, que se você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. O valor fechado lá, os seus R$1.000, ele vai continuar sendo R$1.000, mas o poder de compra dele vai abaixar ao longo do tempo. E a ideia principal do investimento é você não perder o valor do seu dinheiro no tempo. Então, essa é uma das coisas básicas que eu tento explicar no Instagram, que eu tento explicar como educador financeiro, e isso se conectou muito na minha jornada, no meu próximo passo, né? Então, saindo dessa empresa, eu tinha 20 anos quando eu saí de lá, dessa empresa tradicional, eu entrei em uma startup que, cara, mudou toda a minha forma de pensar. Eu entrei no mercado de tecnologia, eu entrei, né, na parte de CS, Customer Success, e eu cuidava mais de uma parte de dados de lá, né? Fazia algumas visões pro time. É uma fintech, né, no setor, é uma conta digital que presta serviços financeiros, um aplicativo que tem serviços financeiros. E entrando lá eu já sabia, cara, eu quero crescer muito aqui dentro, eu quero me desdobrar aqui dentro, eu tenho potencial para isso e eu vou correr atrás disso. E aí, com menos de um ano, eu me tornei Product Manager dentro dessa empresa, e hoje eu cuido de um dos produtos lá dentro, né? A gente tem um time hoje de Customer Experience, então eu sou PM hoje dessa área, e tudo se conecta. É legal, porque a gente fala muito de empreendedorismo aqui, mas vocês vão falar, cara, mas você tem um emprego, não sei se você sabe. Sim, eu tenho um emprego, mas ele se conecta muito com o que eu estou construindo aqui fora, né? Os valores dessa empresa fazem eu cada dia mais querer estar lá dentro e seguir aqui fora também o outro caminho. Então, em algum momento, esses conteúdos vão se convergir e a gente vai trabalhar em um bem comum. Então, o Matheus é esse cara, né, que tem vários projetos, mas ele sim agora encontrou como colocar eles em prática e como agregar para você que está ouvindo a gente de várias formas, né, Kelsen? Eu fiquei interessado em saber qual foi o lugar que você mais aprendeu e qual que foi a maior lição que você tirou desse emprego ou até mesmo do esporte que você passou.
Cara, muito bom. Vou começar... Assim, é impossível. Acho que a gente passa por algum lugar e não aprender nada. É impossível. Concordo. E eu aprendi muito no esporte cedo, né? A parte da disciplina, ela é essencial para você executar qualquer coisa. Porque a motivação, ela acaba. Você vai acordar motivado no máximo 2, 3 dias. Depois, o que vai te mover para você terminar as suas atividades é a sua disciplina. Então, de novo, né, cara? é a persistência, a sua capacidade de executar repetidamente os mesmos atos. Para você que faz academia, que faz dieta, é isso, cara. Você não vai acordar motivado todo dia. Você não vai querer comer arroz e frango 6 vezes ao dia. Isso não vai acontecer para você. Então, no esporte, o que foi mais importante para mim foi a disciplina que eu consegui trazer. E assim, eu também consegui no esporte um espírito de competitividade saudável, né? Que eu sempre queria estar entre os melhores no esporte, e assim foi a minha vida inteira. Então, na primeira empresa que eu trabalhei, eu sempre quis estar entre os melhores, consegui destacar, né? Consegui sobressair, passar por alguns setores dentro dessa empresa. E quando eu mudei de empresa, foi a mesma coisa. Eu nunca quis ser um cara anônimo em nada. Então, no esporte eu aprendi isso, o senso de disciplina e também esse espírito de competitividade saudável, né? No meu primeiro emprego, cara, é a primeira experiência profissional. Então, você tem muitas coisas para absorver. Você não conhece muito o mundo, né, na sua primeira experiência profissional. Exatamente. Você, cara, é um mundo muito novo que te engole. E se você não estiver preparado, você fica assustado lá. E deu para mim aprender muita coisa, mas muita coisa. A diferença entre liderança e chefia, né? A diferença entre o operacional e o administrativo, como esses dois caminhos eles têm que andar juntos, né? Um não é melhor do que o outro. E aí, nessa última empresa agora, deu para mim entender a importância do mercado atual, do que a gente está passando, do que a gente está mudando. Então, cara, hoje se você não está no tech, se você não está pensando na sua empresa como tech, você é louco. Em algum momento, se você não migrar para o digital, você vai sumir. Isso é um fato, tá? Então, essa é a principal lição que eu aprendi até agora nessa segunda empresa. E a gente está trilhando esse caminho até agora. Muito interessante. Outro detalhe que, como eu falei dos livros que eu me encontrei nos livros, eu gostaria de saber aonde você conseguiu o conhecimento e que foi fundamental, que você acha que hoje você não seria o Matheus se você não tivesse conhecido aquela forma ou conhecimento específico. Cara, você falou uma coisa que casa muito com o que eu tinha também. Eu odiava ler quando eu era criança, quando eu era adolescente, odiava. Nossa, a mãe ler. falava assim, você tem que ler livro. Meu Deus do céu, não quero. O meu pai, sim, o meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, de verdade. Meu Fantástico. pai, ele lê muito, ele entende de vários assuntos. Eu, perto do meu pai, eu não sou nada. E aí, cara, ele sempre colocava isso, cara, você tem que ler, todo o seu conhecimento vai ser através da leitura. E ele colocava pra mim, pra minha irmã, ler livros e uma meta pra gente ler. Caraca, e eu cara. nunca bati essa meta. Você procrastinava. Cara, não, eu ficava de castigo, eu não queria. E aí Você ele quer falava, brincar. cara, não, eu queria fazer outras coisas, né? Eu tava no esporte, enfim. E eu não me interessava mesmo. Até que eu descobri a necessidade. E aí, cara, acho que uma das dores mais ruins de se sentir é você chegar em um lugar e você falar assim, cara, eu sou burro aqui. Eu não tô entendendo nada do que essa galera tá falando. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, e aí? O que eu faço? Eu não tô entendendo nada lá. Cara, Me ajuda, aí ele falou assim, pelo você amor de lembra Deus. quando eu te falei pra você ler um livro, pra você estudar um pouco mais? Era pra isso aí. E aí? Agora você lê. E aí eu comecei a ler alguns livros, né? Chegou eu consegui... acho que no ano retrasado eu li mais. Acho que eu li 18 livros em um ano. Fantástico. Foi o ano que eu mais me desenvolvi. E depois eu comecei a procurar outras formas, né? E aí eu fiz mais cursos, né? Ainda estou na faculdade, terminando a graduação. Então, a importância... Eu consegui muito conteúdo nos livros, mas também eu consegui muito conteúdo na internet, cara. Eu consegui muito conteúdo fazendo cursos online, mas o principal deles
foi o network, foi pessoas, Fantástico. foi estar junto com pessoas maiores do que eu. Que aí... A sabedoria também, eles me instigavam a tentar chegar no nível deles, né? E nessa empresa que eu tô agora, cara, é muito bom, porque a galera se equipara muito, porque é muita gente, é muito crânio, muitas pessoas que têm muito a agregar. E aí é uma empresa que tem muita diversidade, onde a gente tem para aprender com várias pessoas diferentes, pontos de vista que talvez eu nunca chegaria. E aí lá eu consigo ter essa visão. Então, 3 pilares aí. Então, são pessoas, principalmente, que eu aprendi, né? Pessoas de referência. Livros, né? Conhecimento, o conhecimento técnico, né? O famoso conhecimento técnico, livros e cursos, né? Que tem disponível aí hoje de várias formas. Gostaria de saber se você concorda com aquela frase, já que você falou do networking e tudo, se você concorda com aquela frase que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, com quem andamos. Você concorda com essa frase? Acha que ela é válida? Cara, é um estudo, na real, né? Então, é difícil não concordar. Faz muito sentido isso aí. E eu já vi várias pessoas falando, cara, então abandona tuas amizades. Se você quer prosperar e você tá vendo que ninguém tá falando de alguma coisa, abandona tuas amizades. Cara, não faz isso. Não abandona tuas amizades, não. Mas assim, busque dentro da sua carreira profissional pessoas com interesses em comum. Mas você não precisa largar todo o seu mundo, entendeu? Isso é ingratidão da sua parte, enfim, várias coisas. Mas eu concordo muito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais tem relacionamento. E a gente precisa filtrar um pouco disso, né? E se você tem um objetivo em algum assunto específico, procurar pessoas que podem te ajudar nisso. E aí entra a importância do network, cara. Eu acho que o network, para quem não sabe, é você ter pessoas aliadas a você. É você ter pessoas que te conhecem, você ter pessoas que sabem do seu talento, você ter pessoas que podem, em algum momento, te procurar para solucionar algum problema. E eu acho que a gente estava falando até sobre isso nessa semana até. Isso mesmo. A gente vê milhares de pessoas todos os dias. A gente passa pela rua e vê várias pessoas, mas a gente não faz ideia da história daquelas pessoas. E o network, ele faz você conectar a pessoa com o conhecimento tático dela e a capacidade dela de resolver problemas. E aí você vai estar diretamente ligando essas duas coisas e falando, cara, o Matheus em algum momento ele pode solucionar um problema meu, o Kelson em algum momento pode solucionar um problema meu, e assim sucessivamente a gente vai conseguindo ter esse conhecimento de mais pessoas que podem te ajudar em algum momento da sua vida. E também transferência de conhecimento, cara. Não é só me ajudar em algum momento. Cara, eu posso aprender muito com o Matheus, porque ele tem esse know-how esse saber fazer, traduzindo o know-how para em alguma área. Então, ele pode muito me ajudar nisso. Interessante. Agora, eu gostaria de dar um adendo que eu esqueci. Na minha vida também, recentemente, ano passado, eu já vendi doces na rua. Então, cara, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Eu queria depois perguntar para ele também qual que foi a ideia da hamburgueria, se foi levantar um caixa mesmo, se foi descobrir o que o mercado podia proporcionar para ele. Mas na minha vida ali, eu vi uma necessidade. Eu estava trabalhando como motorista de aplicativos, estava desanimado, triste, chateado já, saturado daquilo ali. E aí eu pensei assim, não, cara, eu vou tentar um negócio novo aí. E como eu sempre gostei de algo de vendas e comunicar com o cliente, atender essas coisas, eu falei assim, não, vou ir vender na rua, vou testar minha capacidade, vamos ver o que eu consigo. E eu vi um cara performando muito bem no Instagram, ele tinha uma metodologia muito interessante, e eu falei assim, eu acho que eu consigo replicar isso. E aí eu comecei a vender um ganache. E eu falava com meus clientes que esse era o ganache da felicidade. Eu chegava, e aí, tudo bem? Posso falar com você um minutinho? Aí eu falava assim, meu nome é Kelson Matheus, eu tô aqui vendendo o ganache da felicidade. Aí fazia umas brincadeirinhas para gerar conexão, quebrar aquela barreira, quebrar o gelo. E, cara, foi um período de muita experiência na minha vida. Muita experiência mesmo. E eu aconselho para todo mundo que precisa de uma grana rápida, cara, pode ir pra rua, porque você consegue fazer uma grana rápida, vai te gerar muito conhecimento, muita experiência, e você pode fazer um networking muito bom ali. E foi ali que surgiu a oportunidade para mim trabalhar no mercado imobiliário e aprender um pouco mais de coisas também.
Conheci muitas pessoas interessantes lá, cara. Cara, é muito importante isso que o Kelsen falou. Empreender não é só abrir uma empresa. Isso que o Kelsen fez é um empreendimento. Ele começou do nada. Ele começou, então ele já é um empreendedor. E isso é legal porque às vezes a gente tem, cara, eu preciso ter um CNPJ pra mim. Às vezes a pessoa pensa que precisa de, sei lá, 10, 20, 30 mil reais pra começar um negócio, cara. Não precisa. Eu já vi gente na internet começando com R$1, às vezes sem R$1 mesmo. Vai lá, pede R$2 emprestado, compra 2 paçoca e vai vendendo, e a pessoa vai gerando ali um fluxo de caixa muito interessante. Boa, exatamente. E aí, cara, falando um pouco da hamburgueria agora, o intuito principal, assim, era fazer a hamburgueria dar certo, claro. Eu sempre tive a vontade de abrir uma hamburgueria e talvez um dia eu volte a pensar nisso. Mas, a ideia principal era levantar uma grana. A ideia principal era essa? Sempre foi levantar uma grana. Eu precisava... Eu entendia que para mim investir eu precisava de dinheiro. Óbvio que fundamental. Eu não preciso de muito, né? Mas para me comprar uma ação, para me investir em alguma coisa, eu preciso ter dinheiro. E eu queria alavancar isso aí. Eu falei, cara, em todo lugar que eu procuro, a parte principal de alavancar os seus resultados financeiros é empreendendo. É vendendo alguma coisa, é prestando algum serviço. E eu não tinha tanta expertise para prestar um serviço naquela época, sobre finanças, investimentos e o que fosse. Então, falei, cara, eu vou empreender, eu tenho essa vontade. Eu identifiquei aqui a parte do solo fértil, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu acho legal a gente pensar nisso aqui. Acho que todo mundo concorda que para abrir um empreendimento, a gente precisa analisar o solo antes, né? E é muito mais fácil eu ver que tá bombando alguma coisa nesse momento e fazer, do que eu querer abrir uma coisa que não tá tanto conectado com o momento, né, de macro que tá acontecendo. E aí, eu vi naquele momento, cara, eu tava parado de noite, assim, e eu escutava toda hora uma buzina de moto. Caramba, que isso, cara? iFood, era delivery. Cara, bombando, cara. De 10 em 10 minutos tocava. Ali na pandemia foi o auge do da delivery. Pandemia. Eu falei, cara, por que eu não tô ganhando dinheiro? Por que eu não tô ganhando dinheiro? E aí eu fiz um cálculo rápido, peguei a grana que eu tinha guardada do que eu já trabalhava e investi naquilo. Comprei maquinário, fiz um curso de hamburguero. Interessante, você foi buscar conhecimento também para fazer buscar conhecimento. Assim, eu já fazia para mim, mas assim, não era o mesmo que eu iria fazer para venda, né? E aí busquei o conteúdo, aprendi, tive a ajuda da minha família, das pessoas que estavam comigo naquele momento. E deu certo. Só que, do mesmo jeito que era um momento de solo fértil, esse solo mudou a estação, né? Rapidamente. E assim, que bom que mudou a estação, porque a pandemia começou a dar uma esfriada, né? É óbvio que a gente estava em um momento terrível, né? Era um solo fértil para esse tipo de empreendimento, porque a gente estava em casa. Mas que bom que esse solo mudou. E aí eu tive que tomar a decisão, se eu iria continuar com a hamburgueria, né, se eu iria abrir um local físico, ou se eu iria pegar e falar, cara, meu objetivo era levantar a grana, levantei. Concluiu o objetivo, peguei essa grana final, e aí eu comecei a investir, e até hoje tenho a minha carteira principal de investimentos aí. Muito interessante. Vamos lá. Por que a gente fez o podcast? Por que a gente fez o podcast, cara? Eu vou começar falando. Eu tenho várias referências de podcast, e eu adoro todos eles, são muito bons, muito bons. Só que quando a gente começa a pensar que no Matheus, que começou lá na hamburgueria, no Kelsen, que começou vendendo seus doces, cara, a gente não acha tanta informação para quem tá de fato começando, né? A gente vê várias pessoas, vários grandes nomes em podcasts, e isso é muito bom. Só que esses grandes nomes, eles costumam trazer as dores que eles estão sentindo nesse momento, né? As dores de um grande empreendedor. E aí, isso não se conecta necessariamente com a dor da pessoa que está começando. E aí, o meu principal start, né, foi pensar que... Será que eles realmente estão solucionando os problemas da galera que precisa mesmo? Que precisa abrir um negócio, que não sabe o que fazer... Será que eles estão dando insights necessários, cara? Porque quando eu vejo muitas das vezes, pergunto para os grandes bigs aí,
Cara, o que você fez quando você começou? Ah, determinação. Pô, a gente sabe que determinação é importante, mas e o a mais? E o seu operacional? O que você fez? Processo. E o processo? E o processo? A ideia é essa. A ideia é a gente trazer essas pessoas e mostrar o processo. Perguntar, tanto na esfera de empreendedorismo, qual foi o processo que você chegou até esse caminho? Qual foi o processo que você chegou até essa carreira, né? Então, a gente quer trazer esse ganho para você com essas esferas, mostrando de fato, na prática, o tático e o processo de todas essas pessoas. E aí a gente quer conectar em momentos de negócio, né? A gente quer trazer pessoas muito grandes? Sim. A gente vai trazer pessoas muito grandes. Para falar com pessoas que estão vivendo, conectando o mesmo momento, né? Mas a gente também quer trazer o pequeno, a gente quer trazer o médio, a gente quer trazer o cara que está no caminho, para fazer essa junção, sabe? De momentos, e vocês entenderem de fato, cara, esse cara tá passando por esse momento, e eu também, que bom, ele tá trazendo essas dores e eu também, olha que legal. Mesma coisa na carreira, cara, esse cara tá migrando de carreira agora, ele tem uma experiência legal, o que ele fez? Né? O que ele pode me passar de conhecimento? Então, a ideia é essa. O que eu penso também é até uma necessidade minha. Porque eu quero aprender com as outras pessoas, porque tem grandes histórias lá fora que a gente nem conhece, que a gente não faz ideia, de grandes pessoas, grandes mentalidades. E aqui no podcast eu vou aprender com essas pessoas e você também pode aprender com essas pessoas o que elas passaram, onde elas estudaram, a mentalidade dela mesmo, aquilo que faz ela se diferenciar das outras pessoas. Além disso tudo, cara, o que mais as pessoas vão encontrar aqui no nosso podcast? As pessoas vão encontrar aqui no nosso podcast também insights sobre livros, as pessoas vão conhecer aqui os melhores caminhos para investir, seja diversificar, né, os investimentos em várias áreas, e o Matheus sabe falar disso melhor do que ninguém, e também as pessoas vão poder encontrar aqui, cara, uma oportunidade. A gente quer fazer aqui uma análise de mercado, tipo, onde está um solo fértil. Então, aqui está interessante. Então, as pessoas que não estão empreendendo ainda vão poder começar um negócio a partir dessa análise de mercado, que eu tenho certeza que você também vai encontrar aqui no nosso podcast. Boa. Falando sobre livros, né, eu acho interessante a gente trazer pautas de livros específicos, né, de pessoas que... Eu já ouvi grandes CEOs falar que alguns livros mudaram a vida dele. E para um grande CEO falar um livro é muito impactante, né? Então acho válido a gente trazer isso aqui também e você entender quais são essa listagem, cara. Qual foi o passo a passo de tudo que essa pessoa fez e achou interessante até aqui. Na parte de empreendedorismo, cara, curto muito isso que você falou. A gente vai trazer aqui experiência, a gente vai trazer modelos de negócio, a gente vai trazer solo fértil, a gente vai trazer isso tudo. Quando a gente fala sobre aprofundar, sobre o que realmente precisa, não é que a gente quer deixar chato, não é que a gente quer deixar o podcast técnico, mas é porque em algum momento vocês vão precisar fazer isso. Então, identificar modelos de negócio, identificar estrutura, implementar uma cultura dentro da sua empresa, a gente vai falar disso tudo. Construir a comunidade. Exatamente, a gente vai falar disso tudo aqui dentro nos mínimos detalhes, tá? E por fim, sobre investimentos. Eu sou suspeito pra falar, mas é a pauta que eu mais gosto de falar, cara. Então, Seu olho brilha quando fala, cara? Pô, tudo brilha pra mim. Pra mim, o investimento é a forma que a gente tem de mudar o game, cara. De mudar o game. Hoje, pra mim, investir o meu dinheiro é ganhar tempo, né? A gente ouve muitas pessoas falarem, cara, tempo é dinheiro. Na real, é o contrário. Dinheiro é tempo. Hoje, se a gente for parar pra pensar, a gente passa mais tempo fora da nossa casa trabalhando, indo atrás do dinheiro, do que curtindo de fato os momentos. Corrida dos ratos? Talvez corrida dos ratos, eu não taxaria tanto assim. Mas em algum desses momentos, cara, a gente vai perceber que trabalhar 8 horas por dia não é sustentável até os 60, 70 anos de idade. Com certeza. E eu falei em algum vídeo passado aí sobre hoje nosso modelo de previdência, cara. Então, vou te informar uma coisa triste, tá? Você não tá guardando dinheiro para sua aposentadoria. Era contar uma mentira para você. Contar uma mentira para você. Hoje, a gente financia as pessoas que já estão aposentadas, cara.
Então, hoje você está trabalhando e a pessoa que está recebendo o benefício. E as pessoas estão vivendo mais, cara. A ciência avançou, tá tudo muito melhor, a qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, as pessoas estão tendo menos filhos. E aí, se a gente for fazer, né, no papel, essa conta, em algum momento, ela não vai fechar. Vão acontecer novas reformas. Você vai demorar mais para aposentar. E eu duvido muito que você tenha energia total para trabalhar quando você tiver, né, com seus 60, 70, 80 anos de idade. E a ideia dos investimentos é que você tenha uma aposentadoria digna, que você consiga fazer, você consiga descansar, desfrutar dos seus momentos, né, com qualidade. E aí eu tô falando de previdência privada, eu tô falando de investimentos a longo prazo, eu tô falando de várias esferas que podem te ajudar a você ter essa dignidade no futuro. Então não pense que o Matheus tá falando que eu vou ficar milionário com investimentos. Cara, tu pode ficar milionário com investimentos, mas é pouco provável, tá? Eu tô falando aqui para você cuidar bem do seu dinheiro e ter dignidade para você se aposentar com qualidade. Esse é o recado final e essa é o principal ponto que eu vou bater aqui, tá? Eu não vou instigar aqui em você ganância, eu não vou falar que você pode ganhar milhares em um dia, você pode, mas é pouco provável. Eu não vou acionar esse gatilho dentro de você, eu vou acionar aquilo que de fato faz sentido para mim e que de fato faz sentido para a maioria. Se a gente for pegar hoje estatísticas da galera que fala que faz milhares de reais por dia, 98% dos day traders perdem dinheiro. Ah, mas e o 2%? Cara, tu é gênio o suficiente para ser os 2%? Se for, beleza, não tem problema. Ah, não, eu vou me tornar um gênio. Cara, bacana. Parabéns, mas estuda muito. Tenha essa como sua profissão principal, estude bastante, aprenda o que você está fazendo, saiba o que você está fazendo. Mas a realidade é que, muito provavelmente, em algum momento, você vai chegar nesses 98% que vai perder dinheiro. Então, é por isso que eu estou tendo uma conversa, né, mais íntima aqui com você, de que o caminho mais simples que você deve seguir é de investimentos para longo prazo. É de se aposentar com qualidade de vida. É de potencializar a grana que você já tem, tá? Então, esse é a pauta principal sobre investimentos. Se você tem um preconceito com investimentos, cara, desconstrói. Esteja com a cabeça aberta, escuta o que eu tenho para te falar, escuta o que a gente tem para falar. Não só sobre investimentos, mas sobre empreendedorismo, sobre carreiras, que isso vai te ajudar em vários momentos da sua vida. Muito bom. Agora, acho que a gente pode falar um pouquinho mais da gente. Um detalhe. De todos os livros que você leu, qual foi o livro que mais te impactou, que você... É o seu top 1, cara? Cara, esse top 1, ele mexe constantemente. Ele muda constantemente. De acordo com o que eu leio um livro, essa relação vai mudando. Mas quem tá no meu top 1 é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. É um livro maravilhoso, é um livro com muitos ensinamentos. E a ideia lá é te mostrar que você não precisa trabalhar por seu dinheiro, né? É interessante que depois que eu li ele, eu nunca mais trabalhei menos que 9 horas por dia, por semana. E aí eu nunca trabalhei 4 horas por semana, mas deu para entender essa relação. Então, esse livro ele se conecta muito com os meus investimentos, mas ele se conecta muito com o empreendedorismo também. Ele vai te falar de várias formas lá dentro, dropshipping, PLR, várias coisas para te gerar renda passiva. E a ideia é essa. Você não tem que correr atrás do dinheiro tem que vir até você. E para isso você precisa buscar conhecimento. Então, o meu top 1 hoje é Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. E aí, cara, e você? Qual é o seu principal? Qual que é o seu top 1? Cara, o livro que mudou a minha vida e é o meu top 1. Eu espero ter outros top 1, tire esse, mas esse aqui, por enquanto, é fantástico. Todo mundo que me conhece, eu falo dele, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, ali é um livro antigo, se for olhar a data de publicação dele, mas é um livro muito atual, que ele vai falar do poder do sorriso, o poder do nome, ele vai falar, cara, de como você pode fazer uma... Gatilhos, né? Não uma crítica, porque crítica é algo que nossa mente não vai gostar.
é automático isso aqui, faz um autobloqueio, então, ali na hora. Então, ele vai falar como você dá essa sugestão, como você vai liderar, como você vai conectar com as pessoas, né? Feedbacks. Então, é um livro que abrange muitas coisas, cara, e eu acho que é fundamental para todas as pessoas lerem este livro, que é um livro fenomenal. Maravilhoso. Eu divido em algumas esferas os livros que eu já li, parte comportamental, parte técnica, parte de empreendedorismo, então tem vários aí que a gente pode falar. O Milagre da Manhã é muito bom. Poder do Hábito eu gostei muito. Poder do Hábito é muito bom. A gente tem Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 segundos, 60 segundos, não lembro. Tem, 90 segundos. 90 segundos. Muito bom também. E, cara, pra mim também o que foi top 1 durante muito tempo foi Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. E eu acho que essa é uma das leituras que tem que ser feitas todos os anos, cara. Você tem que ler no mínimo esse livro uma vez por ano, pra você lembrar. E assim, não importa se você não acredita em Deus, não é religioso, enfim, leia esse livro. Ele não é... Você pensa que tem o diabo no título, mas, cara, você vai descobrir que o diabo pode ser você mesmo. A gente se auto-sabota, né, Matheus? A gente se auto-sabota. E ele vai te mostrar vários gatilhos ali que você pode alavancar em tudo na sua vida, cara. Então, esse é mais um dos que ficou durante meu top 1 durante muito tempo. Mas aí meu momento mudou e etc. É isso. E aí ele caiu umas posições aí. O que a gente passa vai mudando ao longo do tempo, né? A gente, desde pequeno, vai aprendendo muitas coisas. E para finalizar, cara, compartilha esse vídeo com geral, com seus amigos, com seus familiares. Esse podcast aqui a gente está construindo junto, então a gente precisa de você. A gente quer você aqui junto com a gente. Nesse podcast você vai poder fazer perguntas. É algo que a gente quer dar espaço para vocês aqui aprenderem muito e de diversas formas. Então o nome tá aí, o Start Mind. Comece a pensar, desperta sua mente, destrava sua mente, porque para alcançar grandes coisas a gente precisa uma nova mentalidade, pensar fora da caixa, levar para um jogar outro nível mesmo. Fora. Jogar a caixa fora. É um outro level mesmo, então vamos para outro nível e quero você aqui conosco, quero você aqui destravando a sua mente e eu e o Matheus vamos estar dispostos aqui a ajudar você em tudo que puder. Siga a gente nas redes sociais, meu Instagram é o.mateusaugusto, Kelsen é KelsenBM, né? Isso. E o nosso podcast é Start Mindcast no Instagram. É isso, um forte abraço e tchau. Muito obrigado, tchau, tchau.